Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar nadando em havendo no mesmo parâmetro e sentido do último vídeo que eu produzi nessa playlist. Eu vou deixar o card bem aqui, aí vocês acessam lá. Não se esqueçam de que esse vídeo faz parte da série e complementa os vídeos anteriores. Então não se esqueçam de assisti-los antes desse, né? Então se você tá aqui por algum motivo, né? É bom que você volte aos vídeos que vão aparecer no card, é, e assista para não perder os fios da meada. A partir de agora, então, a gente vai entrar no processo que a gente estava enaltecendo no vídeo anterior, né? Então eu vou compartilhar a tela e aí vai ficar mais fácil. Bom, no vídeo anterior a gente falou basicamente, a gente fez o reconhecimento somático das construções materiais e dos treinos que elas reagem em nós, dentro das identidades. Até mesmo a ciência, né, na parcela de fractar essa energia em eixos de estabelecimento e coerência desinforme para nesses novos uniformes de instrução, a gente meio que corrigir a nossa instituição para instituí-la de forma mais paletável socialmente, porque nós aparentemente temos um emprego mais intimidificado no enaltecimento de nós mesmos, né? É como se fôssemos mais antissociais, né? Porque tudo enquanto a gente não forma capacidade, tudo é risco, tudo é arriscado. E isso a gente foi vendo, né, a partir desse exemplo que eu dei e das consequências desses exemplos. Eu não vou falar muito disso, mas eu só estou repassando aqui. E aí agora eu vou entrar no diálogo da programação de eleição, né? O que seria essa programação de eleição? Atualmente fica muito fácil falar da construção de aplicativos para funcionar em dispositivos eletrônicos que vão performar entre imagens recursadas e dispostas na retroprojeção material desses componentes em uma integridade, ou seja, nos telemóveis e etc. São depuráveis pela coerência de deportar as informações e decomposições operadas entre sinalizações destacadas pelo aplicativo, né? Então, os aplicativos até então
eles são um meio para atingir o fim. Então, nessa aplicação de executar-se dentro desse estabelecimento de meio para chegar a um fim, eu tenho um nome que declara o valor sentenciado nessa programação. E esse nome é a eleição que percorre em mim trabalhar o saber para decompor desse nome, dessa descarga, o trejeito de acreditar que se eu declarar essa descarga e meiar e passar por entre os meios que ela se declara, eu vou chegar no fim, que é a declarável desse programa, certo? No aplicativo que a gente tem, por exemplo, eu tenho um aplicativo que me permite viajar, comprar passagem para viajar. Então, nesse aplicativo que me permite comprar passagem para viajar, o aplicativo é o meio e o fim é comprar passagem. Não necessariamente eu vou ter algo material que comprove. Apenas os dados organizados e dispersando-se entre a retroprojeção desse programa, a eleição de que a passagem é minha, né? Então, olha só como que é interessante informações dentro de campos programados, né, com as tendências nominais de eleição, e dentro dessas eleições, desses programas, o recurso de tabelar e declarar dentro dessa tabela as alocações de sim e não fazem da distinção referente à minha fisiologia declarar a ecoimprovação de ejeção. O que seria isso? Seria o desconvencimento orgânico daquilo que aparentemente está acontecendo fora do organismo. Então, isso é um roteiro de compreensão intelectual do ser humano. E isso acontece desde que o homem, desde que a vida é vida. Porém, com a eficiência tecnológica do homem em relação com a natureza, a gente tem visto isso com mais frequência e mais formas de transparecer isso, até mesmo nas depurações orgânicas que a gente exige sentir. O sentimento é uma ambição humana e nós desejamos sentir ao mínimo detalhe possível para saber pelos sentidos o que está acontecendo, se há alguma desinformação fora do lugar previsto nessas tabelas declaradas que eu citei, que é a nominal pré-disparada, que descarrega o sentido do meio que vai buscar percorrer um produto dentro de um programa, de uma operação. E programar é o detalhe que a gente se situa nesse entalhe de pensamentos. Por quê? Porque quando a gente se declara programado, os nossos pensamentos e dentro das correntes de descarga seguem fluxos descontrácteis, frutos de uma condensação psicológica ou fisiológica, fluxológica, no organismo em deflexão das energias. O que seria isso? Seria uma
É como se a gente desamparasse as possibilidades e registrasse no organismo a, o desefeito das energias em graus inferiores ou superiores. E dentro dessas janelas de estrutura orgânica ao movimento, é como se a gente dissesse que fizesse programações interiores e enrijecesse essas programações com 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 o desinfluxo comportamental, que seria mais ou menos o seguinte: é, seria os, os sentidos, né? Os pré-sentidos que a gente tem na comemoração de algum arquétipo dialogado, que faz recombinação em nós, né? Se eu declaro em mim que eu gosto mais de certos tipos de pessoas, por exemplo, de morena do que de loira, né? Se eu faço essa declaração em RG e vou trabalhando uma enrijecção dessa declaração, logo a minha organização estrutural vai ter muito mais discurso para poder gastar energia para poder cumprimentar as morenas dentro das passagens das pessoas, entendeu? Então, essa é um tipo de programação. Existem as programações para os riscos de ambiente, né? E essas programações ditam: se eu escutar tal barulho, o meu sistema circulatório, dentro do controle muscular, vai enrijecer as fibras, enrijecer os vasos e veias para poder fazer com que o meu coração acelere a ejeção de sangue para os órgãos, principalmente os órgãos que eu preciso utilizar mediante a um risco. Ou seja, adrenalina e noradrenalina nas intuições dos versos que derrompem e sinalizam sentimentos dentro da gente a partir das vibrações discientes, até que elas percam a conexão ciente de que elas estão estimuladas, que aí é como se fosse a nossa capacitação receptiva delas fosse perdida. E acontece muito isso, e aí eu quero mostrar para vocês como que é feito essa programação fisiológica, né? Acontece que a gente, né, a organização social, frente à academia e à ciência destacada, nos recursos que são inventados e injetados para a nossa convivência, e assemelhar essa convivência nesse fluxo de informações, declarando elas verdadeiras. A gente pega da imagem, extrai da imagem e do processo, em meio de transformação da matéria, da natureza, um produto. E dentro dessas recombinações a gente vai condensando em terminais de sentido nomes, né? A gente vai nominando a partir das recepções letras e destacando elas com o recurso de esrimar
a conversa que esse produto tem com a nossa operação, seja dentro da primazia selecionada. A gente tem a conversação fisiológica, a conversação sociológica, a conversação é, cinética das energias. Então a gente tem várias formas de conversar que são eleitas para construir esse gradiente de desinformar-nos. Olha só, isso é uma responsabilidade enorme, porque se a gente quer construir sentidos verdadeiros para as nossas ambições, pensando em nós mesmos e nos campos de associação que vão nos desformar e representar um percurso harmônico nessa nossa busca por harmonia social, é de tamanha como se diz, responsabilidade a se apartar e reconhecer a desinstituição desses estilos. Não é à toa que a gente falou no vídeo passado da cultura e referenciou ela como um desses elementos na nossa gerenciamento social. Bom, então veja bem, eu vou apresentar para vocês uma imagem. E essa imagem representa a relação de um homem mecanicamente fazendo o aperto de uma pecinha, e essa pecinha ela tem um nome que foi eleito por essas qualidades citadas, né? Por essas responsabilidades cientificadas. E até hoje elas são estudadas e trabalhadas, veja bem, apertadas e desapertadas nos estudos dos nossos irmãos e das nossas irmãs. E nessas responsabilidades conquistadas por relações, a gente vê que toda a produção de relação gera sentidos. A gente tem razões motoras, razões sonoras, energias mecânicas, energias cinéticas, e toda essas contrações de energias são desencontradas no organismo a partir das sensibilidades que eles polvilham, né, ou pertencem. Então, aqui a gente, e se toda a energia tem em relação com o organismo, tem módulo, sentido, principalmente energias frescas, né? Porque a gente tem vários tipos de energias hoje em dia. A gente tem energias que são conservadas, energias frescas e energias sintéticas. Dentro dessa descrição de forma de saber, a cinética é como se fosse uma música gravada. A fresca é como se fosse alguém no ambiente sorrando alguma palavra, alguma música, cantando. E a de conserva é aquela que fica flexionando ao tempo todo, como se fosse os ponteiros do relógio batendo assim, ó, tic, 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 tic. Essa não dá para ser fresca porque ela é uma constante, né? E aí ela meio que pelo organismo, ela vira conserva porque o organismo reconhece esse tic-tac, tic-tac, tic-tac,
e se condensa para poder suportar esse tic-tac, que é uma energia constante no meio do ambiente, e realizar as outras operações, mesmo com esse contraste de inflexão fisiológica. Porque toda a energia, o nosso organismo, pela perfeição de ser, sente, até se saturar dos sentidos nas células receptivas. Então, desse desaperto, nos apertos, de sim pescando o resultado do destaque. O resultado do destaque. Nos apertos e descompassos de pressões, então existe um descompasso no ritmo de utilizar um instrumento. A gente chegou a falar isso na aula passada. Então existe um ritmo. E todas as dimensões importam, né? Olha a geometria aí. A geometria, as notas, a fluorescência das notas nos nossos organismos, na molecularidade da dispersão orgânica que faz a transmissão de uma célula para outra no conjunto dos tecidos, nessa citologia. Então, nesses apertos e descompassos de pressões, apegamos e apanhamos os reflexos das reações. Então, é como se essa energia e essas eleições, para nós e para o nosso reconhecimento de vida, para desarriscar-se a ela, para ela não ser mais o risco para nós, para o nosso organismo e integridade com o ambiente, o ser que demanda em nós ser na parte extracelular, faz com que a gente apanhe esses reflexos das reações e desinterprete eles na recombinação química que ele apreende em nós, por nós sentirmos ele. Como eu falei, existem vários tipos de reflexos. Essas energias sintéticas, frescas e conservas, né? Como eu citei agora há pouco. Molecularmente depredamos as diagramações propensas das exigências em nossas construções de enaltecidos na mente. Por quê? Porque esses enaltecidos na mente fazem contrações e a mente é a corrente dessas combinações que a gente estimula de risco apanhar e construir desse desapanho camadas com os ingredientes em instituição prevalente nessa programação que Deus nos deu, né, pela bênção dessas recombinações gênicas e tal. Então nós somos detectores, e dessas detecções buscamos detectar até alcançarmos a plenitude da força de sentir, né? Não basta sentir, mas de sentir é um hábito de buscar controlar, buscar enaltecer a parte que nos serve de referimento por ferir e ao ferir essas relações aqui, ó. Ele apertando o camarada apertando a roda. Então todas essas relações são programações. Não sei se vocês
chegaram a entender isso, porque existe um meio e existe a busca por um fim, e existe um resultado tanto no produto quanto no reagente, que é a pessoa buscando da sua energia, da sua integridade e relativa da sua integridade relacional com a matéria, um produto diferencial que vai lhe gerar segurança ou o que for que ele esteja buscando a cabo. Esse aperto. Então esse foi um exemplo de como a gente se apega molecularmente a essas energias e desafaga elas em nós. Então nós, mesmo não vendo, a gente dissente o que se está na presença do invisor por conta das energias. A gente tem a energia alfa, beta, gama e algumas outras, né, a serem destacadas. E todas essas energias em relação com a matéria fazem diferentes relações. E essas relações diferentes, nós, como os detectores dessas energias, nos desrelacionamos a elas. Então, quando olhamos a imagem de alguém apertando uma roda, o nosso organismo se desvanece nesse aperto, buscando a localização da projeção desse desimpulso, né? Então, nesse arco de reflexo orgânico, vou mostrar para vocês. Nesse arco de reflexo orgânico, assistir alguém executando algo é como se ele programasse em nós o sentido e a contração que faz o símbolo do timbre e dessa sonoridade razão em nós, por nós acolhermos esse estado de relação com a matéria. Vamos dar um exemplo, né? Eu tenho aqui uma garrafa, né? E aqui um produto, um produto que faz relação com essa coisa, né? Essa garrafa. Quando eu faço assim, ó, eu estimulo quem está assistindo a interpretar organicamente, dentro dos sentidos, a colisão que eu estou fazendo aqui nessa matéria, para isso não aparecer um risco para ela. Então todos esses barulhos, eles buscam interpretação, até mesmo para ver se a pessoa está bem ou não está. As pessoas medem a acuidade sensitiva da pessoa se relacionar a essas matérias. E isso molecularmente faz link com as nossas constrições dos nossos órgãos sensitivos, das nossas entradas maiores sensitivas, né? Que são eixos para poder rodar essas energias.
por ora desespera o acolhedor de nascimentos. Então, todas essas fractais de energias são acolhidas, como no exemplo aqui, ó, como disse anteriormente. E nessa desespersão de acolher essas energias em busca de etimologicamente editar elas na recombinação que elas nos fazem, até com que a gente adapte a elas e consegue delas construir entendimento, ou seja, fazer nascimentos de coerência para estar com elas e lançá-las, né? Trabalhá-las de uma forma mais nobre. Nós vamos instalando esses aplicativos e reconhecendo os valores deles, né? Qualquer relação com a matéria é um tipo de programa acontecendo. É um meio em busca de um fim. E você é um programa nesse sentido, nesse hábito de enxergar. E dentro desse programa você estabelece órbita a partir da descarga que te enobrece carregar em identidade, pois essa é a sua eleição. Então, dessa sua eleição, você se percorre descarregando entre os meios em busca de um produto, de um diferencial em você. E assim você vai se reprogramando a partir desse meio em busca de um produto de você para com essas horas. Dos sentimentos destidos pelos pavios de visualização. Então foi o que eu falei. Sentimentos destidos. Então há um processo de destilação sentida por assistir alguém desrelacionando, né? Alguém se desprogramando entre a busca das relações que esse alguém faz até chegar em um produto. Às vezes o produto é até a certificação de uma medida, é isso que eu estou fazendo aqui, uma gravação para estudar essa gravação e os níveis de contraste molecular que fazem, né, para serem amparados entre as combinações e as comparações dessas combinações também, a efeito de reconhecimento mesmo, editado. De você ressente o padrão. Padrão é tudo aquilo que já está cicatrizado, né? Ou seja, e permanece sendo. É a cinética, né? Para nós não é nada fresco isso. Isso é cinético, já é exigente, né? O padrão ele é meio que exigente. Se desassociando como um plano de matéria química que se decompondo por uma natureza emergente em energia de uma fonte que denominadamente desfonte por gerar sua descarga em função da vida, mira o assegurador da mesma armação. Muitas vezes a gente pergunta assim, quem declarou que o apagador de luz tem que chamar apagador? E por que eu associo na minha mente a energia que eu tenho dentro de mim
quando eu vou apagar a, a pré-descarga de desmassagear da minha mente, dessa energia que faz contrações em mim, e ir em busca, ir através do meio, que é o meio ambiente, em busca de desrelacionar-se a esse apagador que chama apagador, constantemente se chama apagador, né? E desameaçar a mim no sentido de desassociação ou associação, de que se eu não me relacionar com ele, ele vai manter a luz acesa. E a luz acesa nesse sentido não é boa para mim, porque eu gostaria da luz apagada, porque a luz apagada é mais confortante para a programação que eu realizei conforme os anos foram passando, né? Então existe todas essas relações de desprogramação e desassociação. Até mesmo o barulho desse apagador sinaliza vida ou respeito, né? Nessas entidades, de mirar essas ameaças. É claro que o ser humano tem desenvolvido coisas menos que parecem menos difíceis, né, para chamar o conforto e o estilo de conforto diferencial, que enobrece a ele que consegue pagar distintamente de outro ser humano que paga diferente com os capitais, que dissente pagar para poder adquirir esse tal do conforto. Só que o conforto é uma armação da mente, dessa energia que encobre você, porque é desconfortável viver sem um braço. Porque a gente descompara e a gente não está programado para viver sem um braço. Então, se a gente por acaso ficar sem braço, vai ter que haver emergencialmente uma programação, um reamparo físico-químico, até biologicamente, você conseguir lidar com essa reforma de ser alguém que não tem uma mão, nesse sentido. E aí os danos fazem a partir das construções proteicas que vão lhe envolver, gerando condensamento para se concentrar, mesmo que não tenha uma mão, em equiparação, né, desse campo de descargas sentidas, se concentrar no meio das pessoas que têm mão, reconhecendo que mesmo que não tenha mão, a natureza pede essa mão, né? E nesse rebaixamento, nesses estilos de dizer-se assim mesmo nessa mente, essa recombinação colinérgica vai sendo aos poucos decomposta para com que você consiga essa programação, esse resultado, e ressinta ele, resistindo conforme você vai passando os obstáculos que isso lhe emprega. E todos nós somos assim. A gente não precisa de lamentar por nada, porque todos nós temos essa predileção. Estamos nessa base de servidor químico à vida. E sobre essa fisiologia que descarrega em nós entre sistemas,
recombinações, acontece que sobre os dióxidos de rancor de dados dessa jogada de mestres. Por que rancor de dados dessa jogada de mestre? Porque muitas das vezes esses retratos eles ficam entre camadas de redes sociais. Então você só vai conseguir desencamadar elas descobrindo entre as associações lógicas que são feitas. Um diálogo ele pode aparecer de várias formas, assim como uma música ele pode ter vários sentidos. A pessoa ela canta uma música e a gente associa essa música como um estilo. Porém é uma mensagem, uma informação. E toda mensagem, toda informação desvestigia o fluxo orgânico de quem escuta. E se amparar a escutar coisas que a gente não está acostumado a escutar, desrelacionar, desabsorver entre esses diferenciais que acontecem, o desenfluxo que encamada em nós nessas redes sistêmicas que fisiologicamente a gente consente cientificar. E aí dentro dessas relações a gente tem os desgastes que elas fazem. E aí nós buscamos reconhecer os desgastes e pré-saber aonde que está tendenciado a desgastar. Como na teoria dos contatos, né? Contato e transmissão. Todo contato ele transmite, e dentro dessa transmissão é possível prever entre os níveis de energias que esse contato faz a transmissão desequivalente, porque se a gente tem a igualdade nos dois lados da reação, a gente tem uma união estável, né? Agora, se um dos lados ele dá mais energia do que o outro tem, a gente tem um processo químico. E aí a esse processo químico a parte física vai ditar a partir do retrato que ela a partir do retrato que esse contato transpassar, né? Transpassar a equidade, a igualdade. E é isso que acontece socialmente nos nossos sentimentos acordados pelas chamas capitais, né? Existe muito rancor por aí sendo falsamente equiparado em uma igualdade centrípeta da pessoa na busca de complementar esses seres. Eles dizem crescer muito mais o fermento do que eles são. E aí, para crescer esses fermentos, eles utilizam vários efeitos nas ondas, né? Aqueles famosos editores que efeitualizam essas ondas para parecerem muito maiores do que são. E aí, nessa equação que a química diz velar-se pelo contato, buscando saber se há
igualdade entre os lados dessa equação, a física já não suplanta, porque a física ela se acordoa também. Então, mesmo que a pessoa diz num contato uma disposição de edição de efeitos para parecer que é especial, a física ela diz parecer-se. E aí ela fala assim, olha, não é igual coisa nenhuma. E aí sabe como que ela fala que não é igual coisa nenhuma? A partir da reação em cadeia. A reação em cadeia é mais ou menos uma doença que está escondidinha no ser humano e que as pessoas só conseguem ver com exames com muita tecnologia. Aqui a gente tem uma equação e dois lados, né? Então, por mais que eu geometricamente extirpe o contato a partir da desafeição, quando entrar aqui, ó, essa desafeição que buscou recontração a partir desses defeitos de edição, vai dissentir nesse descontato aqui, ó, e a física vai no começo vai até achar que realmente mas depois ela vai desaparecer pelo sabor e aí vai causar danos, né? Como um vírus mesmo, né? Como um vírus, um vírus. E ouvir coisas assim, ou ver ou prestigiar coisas assim com os sentimentos, às vezes faz a gente discutir com nós mesmos se vale a pena estar com essas pessoas ou até mesmo nessas desobrigações desorganizadas que muitas das vezes provoca uma desadequação nessas necessidades nossas de em sociedade estar sobre lei na equidade de um para com o outro, né? E aí rola briga, rola imposição, rola direita e esquerda, rola debate e rola os entalhadores desses karmas aqui. Tem muitas pessoas que fazem vídeo aí pra internet que estão construindo essas coisas aqui, ó. Vocês às vezes não conseguem ver por causa da edição, ó. A pessoa vai e edita, mas na verdade a pessoa em vídeo tá dizendo que tá tentando ser como você em uma química, mas fisicamente ela tá lá dentro de você te apertando, dizendo que é superior a você, supera você. Só que tá escondido entre edição. Como uma molinha bem flexionada pela edição. E aí quando ela consegue entrar dentro de você e ela se desamola, de repente, ela faz uma contração em você de uma hora para outra que você não esperava que ela faria. Isso são camadas de redes sociais que desassociativas se discursarem entre os programas as suas variáveis lógicas diversos em busca de textos, lidar com a situação de depredar entre os parâmetros, né? Os só se. Eu vou ser bom com você só se você dá joinha, né? Você vai assistir o vídeo, mas você vai se sentir bem só se você dá joinha e tal. Algumas coisas assim.
As estrelas aberrantes entre os vários efeitos de elétrons gasificacionar. As mesmas próprias vozes de tons voluminescentes desidratantes entre os instantes e os cortes de percepção no controle de si mesmo. Ganhamos ou digestamos o ganho por percussão rítmica do ambiente que domina toda a ganhologia. Que ambiente é esse, primeiramente? Esse é o ambiente virtual, o ambiente dos desimpulsos controlar na mente. Porque assim como a gente busca desse impulso que ocorre nesse trabalho, o desimpulsionar ele em nós para poder continuar enxergando com propriedades cada vez mais contráteis, né? Ao mesmo tempo nós fazemos a decomposição associativa dessas guardas técnicas e armamos ela na fisiologia a partir de detecção de filmar entre memória e visão, juntando tudo num vídeo na nossa cabeça. E aí esse vídeo existem várias camadas de dados nesse vídeo. Desse exemplo que eu citei, a gente tem a camada de dados da imagem do cara apertando uma rosca, a gente tem a camada sonora, e aqui, se eu decompor a imagem, na imagem eu vou ter vários elementos, e se eu decompor esses elementos eu vou ter vários ingredientes, e se eu decompor esses ingredientes eu vou ter vários elementos, vários átomos, né? Dependendo disso, né? E se eu fazer a associação desse para esse, como uma costura, eu vou ter nomes aqui, e dentro de escalas, esses nomes eles vão formar frases, e essas frases vão formar efeitos, e desses efeitos eu vou conseguir trabalhar propensamente ou despropensamente com o recurso dessa imagem para poder usar desses ingredientes aqui uma desimpulsão ou um controle da mente, um controle da onda. Por isso que é muito importante organizar as coisas, pessoal, desde fora para dentro, o de dentro para fora. Organizar as coisas permite ser forte para, mesmo não aparecendo, estar bem. Imagem, som. Se eu decompor, a gente vai ter o cheiro também. E tudo isso que a gente tem dentro do espaço que a gente tem dentro desses conjuntos, se a gente ficar bom nesses conjuntos, a gente consegue resultados incríveis com esses conjuntos. Como uma calculadora declara em uma velocidade tremenda o resultado de uma equação, que é a relação de vários números, a gente consegue declarar resultados, né? Ou prever resultados
nessa linha de tempo por ter essas decomposições já há tempos. Bom, entre os instantes e os cortes de percepção no controle de si mesmo, ganhamos ou digestamos o ganho, e é esse digestar o ganho, ganhamos, né? Ganhamos o que? Esse aplicativo, né? Aqui, ó, essa base de dados. Isso aqui, ó, não sei se vocês não entenderam ainda, mas isso aqui é uma base de dados, ó. E aqui há uma descarga de energia, então está funcionando, tá se tornando vitálica em você, né? Essa digestão. Ou seja, se você voltar novamente para esse ambiente, se essa pessoa não for a mesma, essa base de dados que você vai ter uma alteração, porém você vai ter uma estrutura ainda proteica ainda condizente para descarregar as energias que despede esse ambiente. É legal, né? Bom, acho que é isso. Por hora de esperar. A gente ainda tem mais alguns slides pela frente, mas eu vou bem devagar nessa apresentação, porque quando a gente chegar na distorção que eu quero apresentar para vocês vão ver esse efeito de... Eu quero que vocês vejam esse efeito de tecnologia desequacionada em uma parte de esportiva, né? Porque existem pessoas que treinam sabendo, e tem pessoas que treinam e se desenvolvem nesses dados assim, ó, na sociedade, que não sabem muito não sabem como é que funciona, como é que é essa armação, só que se dão muito bem. Agora tem pessoas que sabem muito disso, dessas desadequações, dessas edições que são feitas, né? Você já viu alguém tentando ser o que não é? O que não plantou para ser? Só para poder tentar enganar o ambiente que reage bem a pessoas com a representação temática que ela busca ser. Então, em temática, em representação artística, a pessoa até consegue parecer quimicamente, no retrato de que imita as outras pessoas dentro dos conselhos de contração. Por quê? Essa pessoa ela é uma espécime de controladora muito grande, né? Por quê? Porque se você controla bem os desimpulsos, você consegue resolver as equações trajéteis de ambiente que expedem desacordoamentos distintos, e consegue se conservar entre as cargas e soar-se bem, né? Lidar bem nesses ambientes. E assim, até mesmo ser considerado uma pessoa informada dessa razão temática. Isso acontece muito. Porém, se a pessoa não for e estar sendo, isso vai semear nela, e conforme o tempo passa, a desadequação, a desoxidação
dessa 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 atividade que ela fez, né, de servindo-se a si mesmo nessa busca de desalquimificar o que é por constância para poder encontrar um valor alquímico em um ambiente, para desimportar-se entre a temática expediente, né, sendo que ela não é, vai gerar um gosto, né? Ela vai com gosto para casa. E aí é que mora o dióxido de rancor, porque se ela desacordar e se ancorar a esse rancor ela pode apertar um influxo psicológico de convivência, né? Por conta dessa desinflexão, desse dessa dessa realização. Muitas pessoas passam isso em vários tipos de retratos. Eu me lembro, eu sei que eu já fiz isso. Muitas pessoas passam por isso. E isso despesa, viu? Despesa na mente. Principalmente quando a gente quer se entende, e aí a gente tem que voltar a nós mesmos e dizer esse entendimento, né? Como um pai diz para o filho, como um detector diz a célula, né? Que a célula ainda não está preparada para esse sentimento, né? E aí esse todo despreparo, né? Por mais que essa pessoa nessa desadequação gastou energia para poder se desinseminar-se para entrar-se nesse ambiente e se desgeometrizar-se para se ganhar um valor, né, dessa desadaptação colinérgica, né, desses balanços. No futuro isso pode deixar essa pessoa tímida, né, inconvidável, constricta. É aquela coisa de trauma, né? O trauma, ele é caladinho, assim, ó. Ele não faz um contato e já faz uma fissura enorme e que aparece que vai desabar as coisas. O desabamento desse tumor, não, desse trauma, ele é mais escondido, né? É aquilo que a pessoa sabe que tá, só que ela meio que coloca um tapete por cima e vai comemorando esse tapete por cima, sabe? Esse esconde. Ao invés dela correr atrás de ajuda e cada vez mais procurar evidenciar, ela vai comemorando esse esconde, até que um dia esse esconde ela, né? Ela no sentido de pessoa. E aí desnasce ela dessa razão, né? E aí ela fica acreditando que é isso aqui, ó. A constrição disso, o resultado, o produto disso, por causa desse programa aqui, ó, dessa desequação. É complicado. Não sei se ficou tão nítido para entender. Só que às vezes para entender a gente tem que assistir várias vezes ou tentar desnitidificar as coisas com mais calma, né? Eu sei que muitos de vocês tentam assistir o vídeo e aí às vezes chegam
chegam a declarar em si mesmos que ele fala devagar, ah, as palavras que ele utiliza eu não entendo nada, isso aí é uma disforçação de bar para poder não gastar energia buscando interpretar o sentido da versão de exposição de dados e do tempo em que eu ou qualquer orientador que seja tem em colaborar, né? Eu sei que isso é uma surra de destemperamento, porém às vezes a gente tem que voltar ao destempero para se refrescar numa aparência mais natural, né? E aí às vezes a gente precisa de criar fluxos de função para poder conseguir enxergar nós mesmos nessa natureza. E assim, quando a gente molecularmente consente isso, a gente consegue fazer programações com mais convicções de declaração, com mais projeções de certezas entre as escolhas e que são as eleições, os meios em que elas vão nos eleger, caso a gente chegue ao produto dessas eleições. E chegar a esse produto significa uma pontuação desse produto eleito. E mesmo que a gente consiga chegar, a gente tem a propensão dessa pontuação às vezes enganar o pontuado. Por exemplo, se dessa eleição eu passar pelo meio e me pontuar, se essa ponta estiver me fazendo dor, mas eu desinformar essa dor, eu vou ser alguém que vive sentindo dor, enganado e traumatizado por essa dor. É como calçar um sapato apertado e falar a si mesmo que vai se dizer, vai fazer essa integração desse calçado apertado, mesmo sentindo dor. É a mesma coisa. E aí existe a desinformação que essa dor vai fazer. E às vezes ela pode traumatizá-lo, fazendo com que você nunca experimente calçados apertados. Ou vice-versa, né? E aí a programação, né? Essa é a programação. Então, nessa programação, a despontuação, ela pode ser positiva ou negativa. Assim como o átomo, ele pode se tornar um átomo mais eletronegativo para algum tipo de matéria ou mais eletropositivo para outras. E aí a gente sabe que a eletronegatividade é o desconselho da desconcentração. E a eletropositividade é a concentração, é a densidade em função de si mesmo em uma operação, nenhuma relação na vida, né? É como se fosse alguém dirigindo o carro e quando alguém está com a atenção plena, né, de servindo o carro na relação com a passagem, com o meio, ele está eletropositivo. Se dentro dessa eletropositividade, nesse percurso, ele encontra placas ou coisas que desassociam o trajar dessa pessoa, nessa orientada de percorrer esse percurso, ele vai ficar eletronegativo. Ou durante algum momento ele vai mudar a pontualidade da eletropositividade dele. Então aqui, ó, reflexo eletronegativo, ó. Reflexo eletronegativo, ó. Dentro do carro, reflexo eletronegativo.
Se esse reflexo eletronegativo for muito, né, ou ele não conseguir desassociar desse reflexo eletronegativo, geralmente acontece o acidente, né? E aí todo o produto desse acidente, que é a programação. E é aquilo que a gente falou do cara sem braço, do trauma, dessa despontuação. Então a gente precisa buscar ser forte, e ser forte às vezes é desacelerar o feedback eletronegativo que a gente às vezes se preocupa por razões de riscos, de impulsivos, para poder colher e ter resultados aparentemente superiores aos demais, né? Nessa diferenciação do padrão. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente tenta falar mais nos próximos slides. Eu estava calculando 2 horas para apresentação, mas parece que a gente vai gastar mais. Mas é isso. E depois a gente entra no vídeo nos vídeos das famílias das cadeias periódicas, que eu acho que é muito importante a gente desvelar essa insondação, né, que descarga em nós e destempera em nós, muito mais íntimo e desinterpretado entre camadas, né, no núcleo, do que esses outros produtos aí que a gente usa diariamente e que tem essas eleições descarregadas desses mesmos elementos. Então, aí assim a gente vai conseguindo se familiarizar e se tornar um pouco mais ganancioso a esse arquétipo de entender esses compostos, né, que nos ajudam a compor todas essas estruturas, né? Bom, vou ficando por aqui, e aí a gente se vê no próximo vídeo. Falou!